Olá, muito boa noite. Thomas Salva aqui para mais uma live falando sobre assuntos que vão te ajudar na gestão do seu negócio. E o tema hoje é a consultoria digital, a solução para a retomada do seu negócio. Será que isso realmente funciona? Eu vou ter a honra de receber aqui uma pessoa que é especializada nesse assunto, que é Aparecida Amaral. Ela é formada pela Universidade Federal de Alagoas, certificada pelo Latin American Quality Institute e ainda é avaliadora sênior do Prêmio Estadual de Qualidade em Alagoas. Uma pessoa que já vem há anos trabalhando com a consultoria digital e que realmente conhece o assunto a fundo. Enquanto ela não se conecta, quero dizer a vocês que esse modelo da pandemia realmente tem dado uma nova guinada no serviço que a gente vem prestando como consultores e eu acredito que a gente tem realmente uma oportunidade gigantesca para estar nos conectando com a gente aqui. Gisele, boa noite, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente, obrigado pela presença. Olá, Ei, Thomas. Aparecida, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Fantástico, gente. Obrigado pela presença. Eu vou fixar aqui, vou tentar fixar aqui o tema. Ah, agora eu achei o botãozinho. Maravilha. Fixado consultoria digital, a solução. E quero Maravilha. aproveitar para reforçar o formato das lives que a gente faz, que elas são objetivas e a ideia é que a gente consiga, em pouco tempo, trazer conteúdo de qualidade para você. Por isso, a gente planeja as nossas lives para 30 minutos de duração. Então, nós temos aqui a Aparecida Amaral. Aparecida, conta pra gente quem que é Aparecida Amaral. Então, meu nome é Aparecida Amaral, trabalho com consultoria organizacional. A minha empresa ela já nasceu, Thomas, nesse formato digital, né? Nós estamos já Olha só. há algum tempo no mercado fazendo isso, né? Levando consultoria, levando transformação, que é a proposta da consultoria, né? Sim, Transformar as mentalidades, as empresas, né? Com foco em um objetivo. Então, a gente já faz isso há 4 anos, como implanta consultoria, já fazia isso profissionalmente falando antes, e aí escalando a consultoria nesse mercado digital, ajudando aí as empresas a atingir os seus objetivos. que bacana. E agora conta pra gente, já que a sua empresa nasceu nesse formato digital, né? Você já anteveu essa possibilidade, essa tendência até. Me conta um pouquinho da sua experiência, como é que funciona isso aí? Então, Thomas, a primeira coisa que fica claro, eu queria até ver quem que está nos acompanhando aqui, o seu público, se são empresários, se são consultores. Queria já pedir para o pessoal se pronunciar aí que está nos acompanhando. Primeira coisa, né? Olhando para o lado do consultor, né? Define o Sim, objetivo, né? Qual é o objetivo da transformação que você quer implementar para o seu cliente? E para o sim, cliente, o primeiro passo é diagnosticar a necessidade. E com base nessa necessidade do cliente, a gente traça um objetivo e consegue promover essa transformação. Né? Tudo isso, logicamente, que tem um método. Né? Na consultoria claro. tradicional, que a gente chama analógica, né? É mais tranquilo você ir até o cliente, identificar as necessidades e aos poucos ir fazendo essa transformação, onde a gente visita o cliente, né? E aí, Sim, recentemente, teve um tempero para esse nosso processo, para as pessoas que fazem isso, que foi a pandemia, né? As sim, empresas que, de certa forma, estavam conduzindo processos de forma tradicional, né, na consultoria tradicional, tiveram essa questão de isolamento social, e a consultoria digital ela vem justamente como essa solução. Né? As empresas que já contavam com esse tipo de solução, elas puderam não parar, né, os seus trabalhos, a sua transformação, o seu processo de implementação de norma, ISO, ou o seu processo de modelo de gestão, seja lá qual for o que a empresa esteja implementando. Então, a consultoria sim. digital, eu vejo ela nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, como a solução, né? Foi até a nossa proposta, quando a gente colocou lá o chamado, de utilizar ela como ferramenta de transformação. Além disso, tem outras questões que a gente pode abordar também, questões de custo, né? O cliente ele consegue atingir os mesmos resultados sem ter aqueles custos que ele tinha
com a consultoria tradicional, né, que você tem que arcar com os custos de deslocamento do consultor, hospedagem, enfim. E olhando também para o lado do consultor, facilita a nossa vida, né? Você consegue ter Uhum. qualidade de vida, continuar atendendo os clientes, continuar fazendo as entregas que são propostas, sem necessariamente ter que estar se deslocando para ir visitar os clientes. Então, eu acho que é o cerne da questão, ele parte daí desse ponto. Então, vantagens da consultoria digital versus a consultoria tradicional presencial, recapitulando, são economia de custos, uma Sim, vez que o contratante, né, não precisa mais pagar a despesa de transporte, alimentação e hospedagem para o consultor, uma flexibilidade maior para o consultor no sentido de dar o seu atendimento. E você verdade. tinha falado mais um? A questão da otimização do processo do tempo, né? Você é Ah, consultor também, você vê o tempo que a gente gasta na estrada se deslocando para visitar os clientes, né? E o verdade, cliente verdade. também, do outro lado, ele no dia que ele vai receber a visita do consultor, ele tem que estar disponível. Ele tem que estar Sim. disponível para atender o consultor, participar daquele processo de transformação no momento, no horário comercial, digamos assim. E com a consultoria Uhum, digital, ele consegue flexibilizar isso. A gente sabe que vida de empresário é muito corrida, né? E verdade. todos nós, na verdade. E aí, com a consultoria digital, ele consegue adequar os horários dele, o planejamento dele, àquele momento que realmente fica mais adequado para ele, que ele consegue realmente se concentrar, que não necessariamente precisa ser horário comercial, o horário que o consultor está disponível, né? Então tem mais essa Ah. questão aí, essa flexibilidade de tempo para ambas as Mas partes. aí, mas aí como é que fica no caso do consultor? Suponha que o empresário ele está numa semana de lançamento de produto ou serviço, enfim, no horário comercial ele está por conta da empresa e realmente só vai poder receber a consultoria no horário alternativo, vamos supor. E suponha Esse- que o horário alternativo dele é 8 horas da noite ou 9 horas da noite. Como é que fica isso para o consultor? E aí Dentro do modelo da consultoria digital? entra a ferramenta, né? Lembrando que consultoria digital, quando a gente fala, não é apenas você conseguir fazer uma videoconferência com seu cliente, por exemplo. Né? Existe um Ah, método e precisa de uma ferramenta para isso, né? No meu caso, no certo. seu também, né? A gente usa uma ferramenta que é o Evoluto, que a gente Sim, disponibiliza todo o nosso conhecimento, né? E aí tem outra coisa, que no modelo tradicional, o conhecimento está na cabeça do consultor. Está no domínio do sim, consultor. E aí, nessa verdade. proposta da consultoria online, é justamente a gente conseguir quebrar isso. Né? O conhecimento, o método que está na cabeça do consultor, a gente passa a transferir efetivamente para o cliente. Né? Então, não é aquela história Hum, de dar o peixe pronto. A gente ensina o cliente a pescar. A gente ensina o sim, cliente o passo a passo para que, em um momento em que a consultoria precise, que termine o trabalho dela e precise sair da empresa, o cliente consiga fazer com seus próprios passos. Aí, respondendo a sua pergunta, como que ele vai fazer isso, né? Como que vai adequar? Dentro da nossa plataforma, existe essa possibilidade, né, de a gente deixar todo o nosso conteúdo gravado em forma de vídeo, e aí o pulo do gato, que nós diríamos se estivéssemos na frente do cliente, a gente consegue deixar sim, lá registrado, tanto por meio de vídeo, quanto por meio de conteúdo escrito, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, todas as atividades que ele vai fazer, e aí ele faz no tempo dele, manda para a gente. Se tiver no horário comercial e tiver o recurso de chat incorporado, no caso eu adoro o recurso de chat. Tem inclusive no sim. meu site que o cliente consegue falar comigo, interagir, mesmo que não seja cliente, tanto pelo site, para quem não é cliente, quanto por dentro do ambiente digital da nossa plataforma, para aqueles que são clientes. Então, ele consegue interagir comigo no horário comercial e tirar as dúvidas. Não está no horário comercial, está fora desse horário, ele consegue abrir um chamado, e aí, quando eu estou trabalhando, né, no horário comercial, eu consigo responder todas as dúvidas dele. Então, quebra essa questão de eu ter que estar na frente do cliente. Ele Sim. consegue consumir o conteúdo no tempo dele, da forma dele, no passo a passo, ele entendendo todo o processo, sem precisar tanto de mim. Né? O cliente passa a ficar mais autônomo, no que diz respeito às ações que ele precisa fazer e ao conhecimento que ele precisa internalizar. Interessante. Você falou uma palavra que me veio durante essa sua narrativa, de que é justamente essa autonomia, porque
O que a gente percebe muito na consultoria tradicional, tem até um paralelo com, por exemplo, o atendimento psicológico, né? Você está em Aham. terapia e é um processo contínuo. Vou aproveitar que a Glaucia, psicóloga, entrou agora aqui. Seja bem-vinda, Glaucia. Seja Usar bem-vindo. a sua prática como uma metáfora para a gente, que muitas vezes acaba se criando quase que uma dependência, né, de um com o outro. Isso. E na proposta da consultoria digital, claro que isso pode acontecer também, mas a ideia é dar ferramentas para que o cliente, consumidor da consultoria, tenha a sua autonomia e consiga realmente andar por conta própria. E isso andar com os Né? seus próprios pés, né? Digamos assim. Exatamente. Essa Eu é quero a... aproveitar e vi um coraçãozinho tímido subindo aqui, agradecer quem mandou o coraçãozinho e convidar vocês. Aliás, se vocês me permitem, eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Eu vou mandar um aviãozinho para a minha rede de contatos aqui, convidando as pessoas a virem participar e peço a vocês a fazerem o mesmo. Convidem os seus contatos para conhecer um pouquinho sobre como funciona esse processo da consultoria digital, porque é realmente uma solução que veio para ficar. E a Aparecida, ela que já nasceu digital, ela tem uma experiência muito bacana para poder compartilhar aí com vocês esse processo. Então, é um momento bacana para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre como funciona isso. E quem sabe, em algum caso, vocês que também atuam como consultores, até oferecerem os seus serviços para um universo mais amplo, porque esse também é uma das grandes virtudes da consultoria digital, que no fundo a internet é o limite. Por enquanto a gente está com a internet fechada no planeta Terra, né? Mas logo logo nós vamos para a estação espacial, em breve vamos para Marte e para a Lua também, Verdade, verdade, Thomas. não é? Eu tô vendo que não vai Agora, demorar, não. não, não vai não, não vai não, né? Você vê que o Elon Musk já providenciou o sistema de sobe e desce, né? Com os foguetes da SpaceX. Então isso já logo logo está se transformando numa realidade. Agora, me conta uma coisa, como é que a gente mede os resultados da consultoria digital? Porque na presencial a gente tem aquele contato, a gente consegue mensurar isso muito melhor. Já no digital, isso fica um pouco mais difícil. Como é que vocês fazem para medir efetivamente o sucesso e a jornada do cliente para que ele alcance a transformação que ele contratou com você? Então, eu já penso o contrário, sabe, Thomas? Eu acho que no digital fica mais fácil de mensurar essas entregas, porque é assim, no modelo tradicional, a gente vai visitar o cliente, conversa com ele, Sim. e aí você pode até Uhum. registrar numa ata de reunião, né? Leva uma pauta falando os assuntos que vai abordar. Acabou a reunião, faz uma ata, todo mundo registra e tem lá o registro, né? Na consultoria Sim. digital, você consegue tanto produtizar o seu processo de transformação, ao invés de você falar, você já disponibilizar em um ambiente onde o cliente ele vai ver e rever, quanto as atividades, lembra que eu falei lá, né, que tem as atividades, também ficam registradas naquele ambiente. E Sim. aí todas as Uhum. interações, todas as dúvidas do cliente que no tradicional responde-se ao telefone ou responde-se ao WhatsApp, fica tudo em um só lugar. Então, fica muito mais fácil de rastrear, né, todo o processo de transformação, de mensurar as Sim. entregas, né, quantos por cento da consultoria a empresa já conseguiu consumir, quantos por cento conseguiu avançar em relação ao total. Né? Inclusive, tem lá um Entendi. dashboard que os meus clientes, por exemplo, os seus também eu acredito, que veem, né? Quantos por cento está o Uhum. avanço da consultoria. Então, eu acredito que fica muito mais mensurável essas entregas do que a gente depender de ir até o cliente e passar um relatório para ele ou falar para ele como que estão essas entregas. Então, acredito que no digital a gente consegue, inclusive, ampliar essa capacidade de mensuração em relação ao tradicional, né? Logicamente, nada vai substituir essa interação humana, essa troca, né? Mas Sim. esse isolamento social que nos foi imposto está provando isso. Nós estamos aqui utilizando uma ferramenta, utilizando uma rede Claro. social, né? Estamos em Sim. lugares opostos do Brasil e estamos aqui nos comunicando com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Pois Então, é.
a tecnologia ela está aí para aproximar a gente e a gente precisa usar, né? O digital ele não está mais distante, ele já é uma realidade na nossa vida e a gente precisa implementar. E eu falo isso na consultoria, porque a gente está falando de consultoria, mas em todos os negócios isso precisa ser uma realidade, né? A gente viu também os negócios precisando se adaptar, precisando usar ferramentas Sim. digitais para diminuir a aglomeração, né? Aumentando os cuidados. Então, eu acho uma proposta que ela já deixou de ser inovadora, né? Ela já está virando uma realidade e cada vez Já é mais padrão, está né? vindo, tá vindo para ficar. Hum. Eu estou vendo aqui um comentário da Karina, né, que ela é consultora e tem interesse em saber sobre consultoria digital, será um diferencial. E de fato é, Karina. E uma coisa que é importante você entender, que a diferença da consultoria digital não é de você simplesmente passar a usar a internet para enviar e receber né, os seus conteúdos e se comunicar com o cliente. Vai muito além disso. Tem todo um processo de estruturação, tem toda uma lógica de atendimento, tem todo um sistema de controle e rastreamento. E a rastreabilidade é que justamente vai te dar a segurança de que o produto está sendo consumido da maneira adequada, que o cliente está caminhando em direção à transformação que ele está esperando, porque isso se levanta no diagnóstico, né, no começo. Então, tem uns detalhes importantes aí. Você tem o meu contato, né, pelo, pelo Instagram, que é @thomasalbar. Não, é só @thomasalbar. E tenho também o da Implanta, com dois T's, consultoria, que é o contato da Aparecida. Né? Fique à vontade para mandar um direct para a gente pelo Instagram, que a gente está super à disposição para te dar mais detalhes aí nas dúvidas que você tiver em relação a isso. Verdade. Então, a rastreabilidade, né, e a mensurabilidade da evolução te ajuda a ter clareza sobre os resultados que foram esperados, te ajuda a ver se você está né, no prazo acordado inicialmente. Olha, a transformação vai começar no dia tal, termina no dia tal. Nós estamos a 70% do processo, por exemplo, mas só temos mais uma semana para resolver. Como é que fica essa questão, né? Verdade. É bem Agora, me assim na conta dinâmica, viu? agora me conta uma outra coisa, Aparecida. Como é que você percebeu, desde que você lançou o seu negócio, quais são as barreiras a serem vencidas para realmente emplacar a consultoria digital junto aos seus clientes? Porque com certeza existe uma certa reserva, né? Coisa nova, o pessoal, por natureza, a gente tem uma certa resistência a mudanças. Como é que foi isso para você? Como é que tem Verdade. sido para superar aí os desafios? Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, Thomas, de fazer essa live nesse momento, é uma das ferramentas para superar essas barreiras, né? Eu não estou Sim. me lembrando de quem é essa frase, mas alguém algum dia disse que tudo aquilo que a gente ignora, que a gente não conhece, a gente tende a ignorar ou tende a dizer que não funciona, né? Uhum. Então, a Uhum. principal barreira que eu vejo nas pessoas em aderir a esse modelo é justamente não conhecer, né? Não conhecer o método, porque quando fala assim, consultoria digital, dá um tilt na cabeça das pessoas que elas pensam logo, não, não é possível, né? Mas por que que não é possível? Porque as pessoas não conhecem o método, né? E esse trabalho que a gente está Sim. fazendo aqui agora é justamente para desmistificar, né? Como que é feito isso, né? Não é simplesmente uma videoconferência, não é simplesmente a gente conversar assim como estamos conversando com o cliente, não. Por trás da consultoria digital, até respondendo a pergunta, né? Qual foi a pessoa que Sim. perguntou? Foi a Karina? Karina? Foi a Karina. Sim, A Karina Karina. perguntou que quer saber mais. Então, eu poderia dizer que a grande palavra-chave para a consultoria digital é um método, né? Se você é consultor e está nos acompanhando agora, para poder digitalizar sua consultoria, produtizar, digamos assim, você precisa ter um método, né? No tradicional, quando você não tem isso muito bem definido, acaba que você vai, conversa com o cliente e você meio que deixa de ser um consultor e passa a ser um resolvedor de problemas. Você vai no cliente, identifica Uhum. um problema e com a sua experiência e habilidade, você ajuda o cliente a resolver. Mas quando a gente vai fazer isso à distância, a gente precisa ter primordialmente um método a ser seguido, um caminho, um passo a passo muito claro para as duas partes, né, para todas as partes que estejam participando.
porque aí você consegue levar a pessoa por esse caminho. Você consegue realmente entregar essa transformação, né? E aí, quando você consegue provar isso para o cliente, mostrar para o cliente, todas as barreiras você consegue derrubar por terra, né? A Leandra, não sei se ela ainda está por aqui, ela acabou de entrar. Leandra participou da experiência que eu fiz, tá? Terminou dia 11, foi uma experiência de 30 dias da mentoria anticrise, que foi justamente uma proposta de fazer mentoria, não consultoria, que para a gente era algo relativamente novo. Nós não trabalhávamos com mentoria online antes, trabalhávamos com consultoria, essencialmente. Hum. E aí, quando veio a crise, eu pensei assim, meu Deus, eu vou... Olha ela aí, tá aí. Eu vou fazer o quê para poder ajudar essas empresas? Então, eu peguei a plataforma que já usava, com toda a tecnologia, que eu entregava para os meus clientes, e eu montei a mentoria. A gente chamou de mentoria anticrise. E a gente fez exatamente isso que eu estou falando aqui. A gente montou o Sim, escopo, um passo a passo, fizemos uma oferta para as pessoas, né, sim. propomos uma entrega, né, que era um planejamento Uhum. estratégico, plano de reestruturação e um plano financeiro focado na crise. Né? E nós fizemos essa entrega durante 30 dias. A Leandra está aí, depois, se ela quiser também compartilhar o depoimento dela. E nós levamos essas pessoas para atingir esse objetivo que a gente propôs. Né? Então, Sim. e uma coisa interessante, de 30 pessoas que Hum. participaram, ninguém questionou porque era online. Olha só que interessante. Sabe? E Não me conta teve uma ninguém que disse, coisa. não, não vou participar porque é online. Né? Aham. Então, isso ajuda a quebrar barreiras, porque às vezes o paradigma está mais na cabeça de nós, consultores, Sim, do que mesmo na cabeça do cliente. verdade. E de certa maneira, assim, dentro da linha de que há males que vem para bem, queira ou não, esse isolamento social imposto pela Covid acabou nos ajudando nesse processo de realmente apresentar isso como uma solução, para Sim, que as empresas possam achar novos caminhos e não ficarem isolados na busca de uma alternativa para se reinventarem, para se reestruturarem, se reorganizarem, para atender essa nova realidade que a gente vive. Agora, uma dúvida, Aparecida. A consultoria digital, ela é restrita a algum segmento, por exemplo? Ela funciona só na indústria, ou ela funciona no comércio, ela funciona nos serviços, ela funciona no setor privado, no setor público, no terceiro setor? Como é que é isso? então, assim como a consultoria tradicional, né, que cada Sim. profissional se especializa em seu segmento, a consultoria online ela também é capaz de atingir todos os segmentos e atender, desde que tenha o profissional com as qualidades e as habilidades necessárias para promover aquela transformação. Eu acho que Uhum. para ter êxito na consultoria digital, até pela minha experiência dos projetos que eu já conduzi, né, ao longo desse tempo, não é o segmento. Ah, em um segmento funciona e em outro segmento não funciona. Eu acredito que Hum. o grande cerne da consultoria digital é o cliente ele ter o fit para aquilo, sabe? É até uma coisa que eu falo Hum. quando eu vou fechar com o cliente, e eu sou muito sincera no que diz respeito a isso, porque é assim, tem cliente que ele vai ter aquela habilidade mínima para poder utilizar as ferramentas e conseguir promover a É, transformação. Ele vai conseguir se verdade. organizar para tirar pelo menos uma hora por dia para fazer as atividades. Então, assim, são coisas que quando eu recebo uma proposta, uma solicitação de proposta de um cliente, eu já busco organizar com ele. E eu busco estabelecer esse compromisso. Eu falo, olha, eu, enquanto profissional, me interessa que você tenha sucesso. Né? Não me interessa que você contrate a minha solução, me pague, depois eu vou embora porque acabou o contrato e você não vai ter resultado. Então, interessa que você tenha as habilidades mínimas e os requisitos de tempo e você queira, principalmente, prover essa Uhum. transformação na sua empresa. Né? Porque Uhum. e tá tudo bem, vai ter perfis de pessoas que não vão se adaptar, né? Se você pegar o universo, Sim, todas as pessoas que precisam de consultoria. Vão ter pessoas que não vão se adaptar e vão ter pessoas que vão se adaptar, né? E nós que sim, trabalhamos com isso, precisamos estar presentes para isso, né? Já na parte de qualificação do cliente, quem é o meu cliente ideal? Não, é o cliente que sim. ele, primeiro, ele quer implementar a transformação na empresa dele, depois ele tem as Uhum. habilidades mínimas, depois ele pode se organizar para ele fazer ou delegar essa tarefa para alguma pessoa, para ter o tempo para Uhum. fazer essa implementação. Olha só. Então, essa questão
que vamos chamar assim, que existem os nativos digitais, que é essa geração nova, que já nasceu com o celular na mão e notebook e intuitivamente já se vira, e tem os imigrantes digitais, que é a turma da minha geração, né, o pessoal da geração X, geração Y, em partes também, que ainda não tem tanta familiaridade com o uso da tecnologia. E do que você tem percebido, Aparecida, do público que você tem atendido, como é que está isso? Ainda tem um bom grau de pessoas que têm dificuldades com, assim, de ir além de navegar no Instagram e no Facebook e usar o WhatsApp, né? Quando a gente entra numa questão de responder planilhas, de, enfim, de usar outras ferramentas, o Zoom, por exemplo, as pessoas até conhecerem o Zoom como uma ferramenta para trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, tem uma curva de aprendizagem. Como é que se lida com isso? Então, Thomas, por incrível que pareça, eu já vi pessoas jovens, jovens, tipo, da Uhum. minha idade, parecida com a minha idade, e essas pessoas, elas não tinham vontade de querer aprender. E a gente teve que parar o projeto, porque a pessoa não tinha fit com o projeto, ela não tinha aquela vontade de ir além. Né? Eu conduzo projetos online e conduzo projetos híbridos, que está na plataforma, Sim, usa a plataforma, mas também vou visitar. E eu me deparei sim. com essa situação. E o contrário também aconteceu. Né? Eu tenho clientes de uma idade já 40 a 50 anos, né? Na faixa dos 40, vai. Se ele assiste essa live e vê isso, me mata se falar que ele tem 50 anos, mas vamos lá. E assim, Conta para ninguém. não conta para ninguém. Com o isolamento social, o que foi que eu vi? Esses perfis de pessoas que querem realmente implementar a mudança. Essas pessoas buscaram se adequar. Então, eu vi, Entendi. eu presenciei esse cliente que não mexia no Zoom, e aí ligou para mim um belo dia e disse: me ensina a usar o Zoom, porque eu estou precisando fazer uma reunião com o cliente. E eu preciso usar o Zoom. Hum, Né? Então, vê como a vontade e o querer fazer faz muita diferença, independente da idade. Né? Então, eu não relaciono muito a idade, não, sabe? Eu acho que eu relaciono muito mais a pessoa ter vontade de aprender, porque eu acho que quando a pessoa tem vontade de aprender, de querer fazer a transformação, se ela não sabe, ela aprende, ela vai atrás. Né? Eu vou verdade. muito por essa linha. Então, eu não julgo ninguém pela idade. Né? Pode ser um senhorzinho, mas se o senhorzinho quiser aprender, quiser prover essa transformação, ele vai lá e ele faz. Até porque a gente vê as empresas, tem o CEO que toma a decisão, que tem experiência, mas tem Sim. a equipe. Uhum. Né? Então, a equipe pode ajudar, a equipe pode colocar a mão na massa e ele pode pensar. Né? Então, eu não vejo isso como barreira. E aí, no caso, essa consultoria digital, ela te permite trabalhar simultaneamente com os decisores, CEOs, enfim, empresários, donos do negócio, assim como a equipe intermediária, liderança, supervisão, ou eventualmente até, digamos, a equipe operacional? Sim, sim, porque assim, em tese, o que é que acontece? A gente fecha o contrato de consultoria com o CEO. Sim, Só que na maioria das vezes, quem executa a consultoria são as pessoas que estão na equipe dele. Então, com o entendi. ambiente digital, vem mais uma vantagem. Você consegue executar a consultoria com as pessoas que estão na operação, né? Seja lá qual for Sim. o setor, no setor financeiro, no setor de operações, no setor de produção. E o CEO, Uhum. ele consegue olhar para aquilo, tudo que está acontecendo. Então, não fica na mão do que o consultor vai falar, ele consegue acompanhar o processo. Né? Se ele quiser acessar a plataforma e ver quais são as atividades que foram executadas e quais as que estão pendentes, ele pode. Se ele quiser olhar só para o relatório que ele recebe, também ele pode. Então, existe essa possibilidade. É mesmo? Como é que funciona essa questão do relatório? Todos os meses, no final do mês, é emitido automaticamente. Né? Essa tecnologia que eu uso é emitido um relatório com todas as atividades que estavam previstas e todas as atividades que foram realizadas. E aí ele Olha só. consegue ver o andamento da consultoria e se eu, enquanto consultora, registrar alguma anotação, ele também recebe nesse relatório. E isso vai direto para o e-mail dele. Então, ele Olha consegue só. também, voltando a tocar no ponto da mensuração que você falou, ele consegue acompanhar o andamento da consultoria, mesmo que ele não esteja executando. Ou seja, acaba que ele tem muito mais controle sobre o processo de consultoria no digital do que no tradicional. Até porque Verdade. ele pode a qualquer hora acessar a plataforma e lá ele vai ver o painel, o dashboard, né, onde ele vai poder ver como é que está
situação, a quantos por cento que o pessoal está do processo e coisa e tal. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Por isso que eu falei para você, né, que ao contrário do tradicional, eu acho que ele ajuda muito mais, né? Ser digital ajuda muito mais a você visualizar melhor o Uhum. processo, né? Com mais indicadores, com mais detalhes, enfim. Que bacana. Bom, eu vejo que realmente tem uma oportunidade gigantesca aí e é uma solução para as pessoas para poderem achar novos caminhos, achar melhorarem a sua operação, arrumar, conseguirem mais eficiência nos seus processos. Consultoria digital realmente é uma solução muito bacana. Eu estou vendo aqui, Aparecida, nossa, a conversa fluiu tão gostoso que já deu o nosso horário aqui. Verdade, E viu? em Foi bem respeito às rapidinho. pessoas, em respeito às pessoas que estão nos seguindo, eu gostaria de abrir então para a gente caminhar agora para o encerramento, né, para que elas possam, enfim, ter o tempo de família e, enfim, os outros compromissos que porventura tiverem. Quem quiser colocar alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Enquanto alguém digita uma pergunta, eu queria te pedir, Aparecido, se você tem alguma consideração final, alguma mensagem que você queira deixar aqui para quem está nos acompanhando sobre a questão do uso da consultoria digital como uma alternativa à consultoria tradicional. Então, Thomas, queria primeiramente agradecer a você pela oportunidade, né, da gente falar sobre esse assunto que é tão gostoso, passou tão rápido o tempo, a gente nem Sim. viu, né? Se as pessoas tiverem perguntas, também podem entrar em contato conosco. Fica aqui os nossos endereços, né? @ Implanta Consultoria com Destez, ou Thomas Aroubá. Aroubá, Thomas? Eu vou digitar que é mais Que fica fácil, mais sabe? fácil, né? Nome alemão é difícil demais, gente. Coloca aí os nossos endereços. Se alguém tiver dúvida também, né? Se for consultor ou se for empresa que esteja com alguma dor e precisa ser solucionada nesse momento, coloca aqui pra gente ou fala depois no direct. E só para finalizar, eu vejo a consultoria digital, não hoje, mas desde sempre, né? Como uma solução, sabe, Thomas? Como uma solução para a gente economizar tempo de ambas as partes, para a gente economizar recursos e para que a gente consiga, de fato, atingir o resultado de uma maneira muito mais assertiva, sem ser de uma forma engessada, sabe? De uma forma Sim. mais flexível, que a empresa ela consegue consumir o conteúdo no tempo dela, e eu acredito que isso tende a crescer de agora por diante. Acredito muito nisso. Maravilha. Então, para vocês que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado pela presença. Estão aqui os nossos contatos no Instagram e vamos em frente, né, Vamos nessa. Aparecida? Te Obrigada, tá? agradeço muito pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pelo teu conhecimento e pela troca de experiências. E semana que vem a gente volta com uma outra live ainda a ser anunciada. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.